News Entrevista. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Delmiro Campos, mais uma vez participando de toda a programação aqui da sua Hits. Delmiro, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, participando da nossa entrevista, da nossa conversa, e queria que você já informasse para a gente quais são as notícias, o que é que tem aí no meio jurídico. A gente está sabendo que o novo Código Eleitoral está meio que parado, né? Está um processo muito lento. O que é que tem de novidade, doutor Delmiro? Cris, bom dia. É um prazer enorme estar aqui na Hits e estreando para mim no portal eletrônico. É uma satisfação enorme falar com todos vocês. Nós estamos presidindo a Comissão Especial de Estudos da Reforma Política no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Brasília. E dentre as nossas pautas prioritárias é o acompanhamento legislativo do novo Código Eleitoral, já aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda emperrado no Senado Federal. Recentemente foi distribuído para um de seus senadores para relatar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E há uma expectativa nossa de que nesse primeiro semestre nós tenhamos algum andamento, porque no direito eleitoral há um princípio, o princípio da anualidade, que se exige que as regras para terem curso e vigência no ano eleitoral precisem ser conhecidas e aprovadas até um ano antes. Essa regra valeria, em caso de aprovação do projeto, para 2024. A gente, enquanto acadêmico, vem defendendo que nós não devemos ficar refém dessa regra e nós deveríamos sim aprovar o código, ainda que com certo atraso, para que ele possa vigorar, se não em 24, pelo menos em 2026. Não acontecendo isso, o que é que pode prejudicar no ano de 2024 com as eleições? Em termos práticos, prejuízo não haverá, porque estarão vigentes todas as atuais regras. O que a gente irá é lamentar, porque o projeto ele traz instrumentos modernizados do sistema eleitoral e que podem possibilitar uma maior inclusão da mulher na política, um maior respeito ao erário, um maior respeito às regras, um maior controle de fiscalização nas prestações de contas. Enfim, é um compêndio de normas que visam modernizar o nosso sistema eleitoral. Vamos falar um pouquinho agora dos atos do dia 8, né, passado, 8 de janeiro, que ainda tem muito a render. A cada momento parece que a gente sabe mais novas descobertas, mais situações são esclarecidas. Na sua avaliação, doutor Delmiro, o que é que o senhor vê nesse momento, o que tudo está acontecendo? Nós tivemos o desprazer de testemunhar um atentado à democracia brasileira. Há quem defenda ter existido uma tentativa de golpe, há quem defenda, como eu, ter existido atos de terrorismo e de vandalismo. Nós tivemos danos ao patrimônio público, danos à imagem da soberania brasileira e que merecem, sim, toda a repercussão, seja para que nós possamos enaltecer a nossa democracia como um país que soube enfrentar com pulso forte toda aquela parafernália, como também um momento de reflexão para que atos dessa natureza não se repitam. A todo momento, na medida que as investigações se aprofundam, nós estamos conhecendo novos fatos, novas situações, e o importante é que, após todo esse cenário, nós possamos conhecer os verdadeiros responsáveis, porque enxergamos em grande parte daqueles nossos patriotas, compatriotas, muita alienação e massa de manobra. Tinham pessoas ali com famílias, pessoas que muitas vezes não sabiam nem o que estavam fazendo. Outras tantas que, na medida que viram os atos de violência serem praticados, já estavam se afastando e desistindo de apoiar aqueles atos. A gente ainda continua com essa polarização. Uns condenam as atuações do ministro Moraes e outros já defendem. Na sua avaliação, essa conduta está indo no caminho certo? O ministro Alexandre Moraes, ele vem sim se pautando de uma forma muito polêmica. Na medida que ele preside o Tribunal Superior Eleitoral, na medida que ele preside o inquérito das fake news, na medida que coube a ele a relatoria dos atos que nós chamamos de atos
antidemocráticos do 8 de janeiro, o seu pulso, muitas vezes, ele é alvo de críticas. Eu apresento, sim, algumas críticas ao ministro, mas reconheço que ele não vem atuando com interesses político-partidários. É a visão dele, é o pensamento dele. O Supremo Tribunal é um órgão colegiado, são 11 membros, então todas as suas decisões estão suscetíveis a recursos a serem avalizadas ou reformadas pelos seus pares. Então, o momento é muito mais de atenção do que de crítica por crítica. É um cargo bastante difícil, é uma situação muito complicada, às vezes, né, perante a população e essa popularização que vivemos. Uns defendem o governo Lula, outros ainda incentivam o bolsonarismo, né, e fica uma situação ainda de polarização nesse meio que a gente vive. O senhor acredita que isso está dispersando ou vai ser muito acirrado ainda com as próximas eleições, mesmo sem ser no campo, no cenário nacional? Esse é o grande desafio de quem estuda a ciência política no Brasil, porque nós estamos vendo, sim, uma falência partidária muito grande, uma crise de identidade partidária, onde as pessoas estão sendo personificadas, né? Então nós vemos que o PT ou se socorria do ex-presidente e atual presidente Lula, ou não tinha chance de encampar essa vitória, e nós vemos que o PL apostou na força do ex-presidente Bolsonaro e ainda aposta na sua imagem para se solidificar. Eu lamento todo e qualquer extremismo. Eu lamento o extremismo de esquerda e lamento o extremismo de direita. Ouso dizer, Cris, que quem me escuta falar e que é de esquerda diz que eu sou de direita, e quem me escuta falar e é de direita diz que eu sou de esquerda. Eu fico feliz, já que os extremistas não se assemelham às minhas posições e eu consigo e tento sempre navegar por todos os mares. Mas eu lamento também a postura do ex-presidente Bolsonaro, que não teve uma atitude democrática na medida que não passou a faixa, não vem liderando uma oposição que é salutar. Todo governo, em todos os âmbitos, merece ter oposição, e o presidente Bolsonaro, na medida que vai para os Estados Unidos, que foge de um debate mais altivo, que deixa os seus liderados à deriva, ele não apresenta um papel digno de um ex-presidente da República. É uma crítica pessoal e política que eu tenho a ele, mas acredito sim que ele ainda vai explorar muito a sua imagem, ou a imagem da sua esposa, que tem uma boa oratória, para que tenham um desempenho, que sejam protagonistas nas eleições municipais. E voltando agora para a política aqui local, como é que o senhor avalia, passados mais desses 3 meses do governo, a chapa das mulheres, a governadora Raquel e a vice Priscila? Eu avalio com muita cautela, porque são 2 mulheres experimentadas, 2 mulheres dignas e íntegras e que fazem jus ao cargo que ocupam, foram eleitas de forma muito democrática, com propostas muito contundentes, mas observo que elas ainda precisam apresentar as suas respectivas marcas de gestão. O governo ainda está patinando na questão da segurança pública. Todos os dias nós lemos dificuldade na interlocução política, nós enxergamos que a Assembleia Legislativa vem se pautando, ora em consonância com o governo, ora em dissonância com o governo, e isso é algo que preocupa, mas é algo também natural de um governo que tende a ser uma ruptura com todos os anos, dos 16 anos do PSB em Pernambuco. Doutor Delmiro, que já foi desembargador, transita pela justiça pernambucana, a nacional também no nosso país. O que é que o senhor tem de novidades da OAB aqui em Pernambuco? Cris, eu sou um pouco suspeito de falar da OAB porque me sinto na gestão. Então, observo que o presidente Fernando Ribeiro vem cumprindo com a sua pauta e com o seu programa de gestão apresentado nas eleições. Foram as eleições muito acirradas. Amanhã eu tenho conhecimento de que ele vai inaugurar a subseccional de São José do Egito. Isso mostra o seu compromisso com a interiorização
dos trabalhos da advocacia pernambucana. A nossa vice-presidente Ingrid Zanella é a coordenadora da Conferência Estadual da Advocacia, que será realizada nos dias 25 e 26 de maio, lá em Petrolina. Quer dizer, mais uma prova contundente da interiorização das atividades da Ordem dos Advogados aqui em Pernambuco. Nós estamos enxergando a Anne Cabral na Caixa de Assistência, apresentando a continuidade dos serviços já exitosos. Então, hoje a advocacia ela possui farmácia com preços populares, atendimento na questão das vacinas, enfim, serviços odontológicos, serviços para a saúde mental. Nós temos o Leonardo Moreira na Escola Superior da Advocacia Pernambucana também desenvolvendo uma série de projetos educacionais com capacitação. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo uma ordem se posicionando, eu vejo uma ordem muito independente e recentemente também o presidente se posicionou contra o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no que toca a precarização e burocratização dos precatórios, a questão do atendimento ao advogado. Então, Cris, eu vejo com bons olhos a Ordem dos Advogados aqui em Pernambuco. Falando nesse atendimento aos advogados, as advogadas ainda sofrem com assédio, preconceito, isso infelizmente ainda existe. Existe. Eu costumo dizer que eu venho amadurecendo esse combate à cultura do machismo, desde, e principalmente, em especial, desde que minha filha nasceu, há 11 anos, apesar de ter irmãs, enfim, de ser muito bem criado por minha mãe, mas esse sentimento de defesa maior nasceu com o nascimento da minha filha, e observo, sim, infelizmente, na advocacia, que as mulheres, elas sofrem assédios quase que diariamente por suas vestimentas, muitas vezes por sua forma natural de se expressarem, e isso é algo que nós temos que combater, tanto na sociedade como na própria advocacia. Nós temos uma comissão de direito da mulher muito atuante hoje no nosso sistema, e digo a você com muita tranquilidade que a OAB está atenta e possui seus canais para, preservando o sigilo, preservando o anonimato, apurar eventuais denúncias de assédio contra as mulheres. Doutor Delmiro Campos, muito obrigada por mais uma participação, e as portas estão abertas aqui do nosso portal, da nossa rádio, todo o meio de comunicação aqui da RITS. Eu que agradeço, Cris, é uma honra, é uma satisfação enorme. Peço desculpa ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador por eventual erro da minha parte, mas para mim no portal é uma estreia e fico feliz em ver os projetos exitosos da RITS.